Vocês viram no outro vídeo, né? Vocês estudaram como se faz a equação das rodanas. Hoje nós vamos colocá-las aqui, então, sobre a rodana fixa e as rodanas móveis. Estudar os dois tipos de rodana, então. Quando nós estamos falando em rodana fixa, a gente diz que a nossa força de potência vai ser igual à nossa força de resistência. No caso, nós representamos aqui por F e por P. Então, quando nós temos um varal, por exemplo, composto de uma rodana fixa, certa quantidade de roupa que pesa em seu conjunto 50 newtons. Qual deve ser a força empregada para equilibrar essa carga? Então, se a força potente é igual à força resistente, qual é a força que nós vamos empregar? Ora, se a força de resistência é 50 newtons, sendo uma rodana fixa, que facilita o trabalho e não diminui a força, nós vamos ter F igual a 50 newtons, porque a força de potência vai ser igual à força de resistência. No caso das rodanas móveis, aí é diferente, né? Porque nós temos que a força aplicada será igual à força de potência dividido por 2 na N, onde N nós representamos o número de rodanas, certo? N número de rodanas. Então, veja nesse probleminha. Um guindaste de 3 rodanas, N igual a 3, móveis, são móveis, ó, rodanas móveis. Ergue um cano metálico de 450 newtons. Então, nós temos a força aqui de resistência, 450 newtons de peso. Qual deve ser a força empregada pelo guindaste para equilibrar essa carga? Então, nós vamos ter que descobrir qual deve ser a força empregada. Então, vamos lá. Força empregada vai ser igual à minha força de resistência, 2 na N. Qual vai ser a força? Não sei. Quantos newtons eu tenho que erguer? 450. Quais são o número de rodanas? 3. Então, vamos lá. Força vai ser igual a 450 dividido por 2 ao cubo, 8. A força vai ser igual, no caso dessa divisão, 56,25 newtons. Então, qual deve ser a força empregada pelo guindaste para equilibrar essa carga? A força empregada deve ser de 56,25 newtons. Nesse outro exemplo aqui, diz o seguinte, uma rocha de 240 quilos. Então, o peso da rocha, 240 quilogramas, certo? Será levantada por meio de um cadernal, um conjunto de rodanas, né? De 4 rodanas. Então, o número de rodanas nós temos 4, certo? Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Qual vai ser a força que a pessoa vai aplicar? A força potente. Só que aqui nós temos o peso e levando em consideração a força de gravidade aqui, ó, a aceleração da força de gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós temos que fazer primeiro? 240 quilogramas multiplicado por 10, que vai ser igual a 2.400 newtons. A mesma coisa agora. Encontramos, então, a força de resistência. Força potente vai ser igual à minha força de resistência, 2 na N. Força potente é aquela que nós vamos aplicar. A de resistência, 2.400 newtons, dividido por 2 na quarta potência. Força vai ser igual a 2.400 newtons, dividido por 16. 2.000, força vai ser igual 2.400 newtons dividido por 16, 150 newtons. Então, a força a ser aplicada, tá? Para erguer essa rocha, pelo conjunto de rodanas móveis,
vai ser de 150 newtons. Nesse caso, o guindaste vai fazer uma força de 56,25 newtons. Aqui a minha força aplicada vai ser a mesma coisa que a força de resistência. Por quê? Porque a rodana é fixa. Facilita o trabalho, mas não diminui o esforço.